Quando você abre a conta da tua corretora e você vê lá que pingou dividendos de uma ação, um proventinho ali de um fundo imobiliário, dá uma sensação gostosa, né? Você sente que a tua estratégia está vingando, está dando certo. Claro, quando você começa é pouquinho, não dá pra gente enganar aqui. Você não vai receber um monte de proventos quando você está começando na bolsa. Mas aos poucos você vê a bola de neve crescendo e depois de algum bom tempo você já começa a ver que ela cobre algumas despesas bem importantes da sua vida. E quanto mais tempo você vai deixando os juros compostos agir a seu favor, mais e mais ela vai cobrindo aquelas despesas e custos essenciais, inclusive acaba até sobrando. E aí você vê que todo aquele esforço e sacrifício que você fez lá atrás vale a pena. E a gente vai falar aqui de 3 ações que pagam dividendos, só que não a cada 3 meses. Elas pagam dividendos todo santo mês. Então a gente vai ver a primeira ação, que é o Banco Itaú. E a primeira coisa que eu já mostro para você é que você tem que sempre focar no negócio por trás do ticker. Tá? Os dividendos é mera consequência, é fruto de algo sólido, robusto. Pensa numa árvore, os dividendos são os frutos, mas você tem que certificar se o solo é fértil, se os troncos estão sólidos, firmes, né? Se as raízes estão bem fincadas ali no solo, os galhos, as folhas, enfim, é um conjunto. Então toda essa analogia que eu fiz para você é como se fosse uma empresa. Tem que ver se tem margens boas, se tem receitas e lucros crescentes, se a administração é pró-acionista minoritário, se a dívida é controlada, se a empresa investe corretamente em projetos que dão retorno e não só fazem aumentar a dívida e só dão problemas lá na frente. Tudo isso o investidor tem que se atentar. Então assim, o lucro, ele geralmente reflete se a empresa está acertando ou se a empresa está errando. E o Itaú vem acertando já faz algum bom tempo, né? E desde 1980, o Itaú vem remunerando seus investidores por meio de pagamentos mensais. Vamos começar falando aqui dos complementares, porque eles são pagos 2 vezes ao ano. E o valor distribuído para os investidores, tanto das ONs, que é o ITUB 3, ações com direito a voto, quanto ITUB 4, que é ação sem direito a voto, as preferenciais, é a mesma coisa. 2020 foi bem menor, porque o Banco Central limitou, não apenas o Itaú, mas todos os bancos para pagar menos dividendos. O que aconteceu em 2020? Você sabe, né? Crise, etc. Então o Banco Central falou, pera lá, vocês podem pagar dividendos sim, mas vai diminuir, beleza? Não só você, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, todos os bancos. Então é por isso que o Itaú diminuiu bastante aqui em 2020. E você lembra que eu falei agora há pouco dos dividendos complementares, lembra? 2 vezes ao ano e tal, beleza. Então eles pagam mensais nesse valor atualizado. Então você vai ter que sempre pegar esse valor aqui, multiplicar pelo número de ações que você tem, você vai descobrir quanto que você vai ganhar mês a mês com as ações do Itaú. Quando você pega o preço da ação na bolsa e vê o quanto que ela paga de dividendos, é o chamado Dividend Yield. É um indicador que vários investidores gostam de analisar. E o Dividend Yield do Banco Itaú atualmente está em 4,83%. Você está vendo aí na tela o histórico. Teve alguns anos que foi bem baixo. Por exemplo, 2017, 0,76%. Teve outros anos que acabou sendo maior, que foi o caso de 2019, 7,56%. Só que atualmente é 4,83%. Caramba, tô fazendo um vídeo no sacrifício aqui para vocês, cara. Então, solta aquele likezinho para fortalecer. A segunda ação que paga dividendos todos os meses é o concorrente do Itaú, o Banco Bradesco. Assim como o Itaú, o Bradescão da Massa também apresenta lucros sólidos, consistentes ao longo do tempo. E assim como o Itaú, em 2020 ele também acabou sofrendo por conta dos problemas que a gente vivenciou na sociedade toda, né? E olha só que interessante, isso aqui poucas pessoas sabem. O Bradesco está escrito, inclusive, no seu estatuto social, tem um dividendo mínimo obrigatório de 30% do lucro líquido, ok? E ele também tem esses pagamentos mensais que são feitos no primeiro dia útil de cada mês. Só que as ações preferenciais BBDC4 têm dividendos 10% maiores que as ações BBDC3, que são as ações com direito a voto. E outra coisa que remunera bastante o investidor também, não necessariamente através de dividendos ou juros sobre capital próprio, mas sim através de bonificação em ações. E cara, o Bradesco tem um histórico de sempre estar bonificando os seus investidores. Aqui na tela você percebe que teve em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, com exceção do ano de 2004,
o Bradesco sempre bonificando seus investidores. Isso daqui é mais uma forma de remunerar o investidor de longo prazo. Tanto o Itaú quanto o Bradesco, eles são grandes conhecidos da bolsa, bons pagadores de dividendos, historicamente remuneram bastante os investidores, mas é porque tem um negócio sólido por trás. Tanto o Itaú quanto o Bradesco têm vantagens competitivas para os seus rivais, eles têm fossos competitivos, né, como o Warren Buffett gosta de falar, uma lucratividade extremamente elevada. Inclusive, quando você compara as margens do Banco Itaú, do Banco Bradesco com concorrentes globais, você percebe que eles têm margens superiores a boa parte dos players. E essa é uma das vantagens do investidor buy and hold, que aprofunda o seu estudo sobre o negócio. Ele acaba ficando calmo, tranquilo em momentos de dificuldade, por exemplo, que a gente vivenciou em 2020. O cara que estudou e sabia o que ele estava fazendo, que estava com conhecimentos, que tinha informações realmente relevantes e não apenas os ruídos por aí, que é o que mais tem, tanto em rede social quanto em mídias financeiras especializadas, esse cara não fez nada. Na verdade, ele aproveitou a crise para continuar aportando, comprando as mesmas ações que ele compraria, só que agora com preço bem menor. E agora que voltou tudo, ele fala, pô, que legal que eu segui o plano, né? E é exatamente o que eu sempre falo, conhecimento separa a maioria perdedora da minoria vencedora na bolsa, porque é a minoria que está disposta a aprender e se desenvolver como investidor. A bolsa é um jogo intelectual. Quem tem mais conhecimento vai vencer no longo prazo, ok? E para essas pessoas que querem ser vencedoras no longo prazo, eu preparei 4 aulas 100% digitais e gratuitas. É 100% online, tá? Você não precisa sair da sua casa, você assiste no seu celular, no seu notebook, onde você quiser. Basta ter uma conexão com a internet. Aqui embaixo, lista VIP do hobby, você coloca seu e-mail e aí em menos de 1 minuto eu me comprometo a mandar a primeira aula para a sua caixa de entrada. Às vezes cai no spam, às vezes cai na lixeira eletrônica, mas eu me comprometo, 1 minuto, então dá uma olhada lá depois que você se cadastra que chega, com certeza, ok? Então, como eu falei agora há pouco, o Itaú, assim como o Bradesco e todos os outros bancões, eles tiveram seu payout, que é aquilo do seu lucro que você pode distribuir em dividendos, limitado em 30%. Lembra que o Banco Central fez isso? Eu acabei de explicar para você. Então é por isso que você está vendo aqui, ó, no ano de 2020, o payout do Itaú sendo menor do que a média dos últimos anos. Você percebeu que em 2019 ele pagou bastante, né? Mas fica sempre na casa dos 35%, 40%, 45%. E o dividend yield do Bradescão é um pouquinho inferior ao Itaú, pelo menos agora, né? Tem momentos que ele está maior, tem momentos que ele está menor. Os dois realmente são, eles competem até no dividend yield, né? Só que no momento o Bradesco está com um dividend yield de 2,86% ao ano. Vamos para a nossa terceira, e a terceira é muito especial. Vamos falar de Realty Income, que vai te proporcionar renda passiva mensal em dólares. O Realty Income, ele é um fundo imobiliário, só que nos Estados Unidos. Então ele se chama, tecnicamente falando, um REIT. E a gente vai falar mais sobre ele agora, que é um gigante. Vamos falar de alguns inquilinos aqui dele. Walmart, Supercenter, né, mercados, rede de mercados no mundo inteiro. CVS e também Walgreens, são duas das maiores redes de farmácias dos Estados Unidos. Home Depot, cara, a Home Depot é a loja queridinha dos americanos para fazer reforma, comprar materiais de construção, essas coisas assim. LA Fitness e também a Lifetime Fitness são duas redes de academia gigantescas, muito semelhantes assim, a Blue Fit e a Smart Fit, só que nos Estados Unidos. E ele, desde que começou a ter suas ações negociadas na bolsa em 1994, até o momento que a gente está conversando aqui, retornou total para os seus investidores 15% ao ano em dólares. Ou seja, na média, ele bateu o Nasdaq, pois é, ele bateu o índice Nasdaq, o Dow Jones, S&P 500. Então assim, a gente está vendo aqui que não é um negócio qualquer, né? Se você desde 94 está retornando isso daqui, alguma coisa diferente você tem. E é isso que a gente vai ver agora. Ele tem imóveis em todos os estados norte-americanos, ok? Igual você está vendo no mapa aí. Além disso, inclusive, ele começou a expandir para o Reino Unido. Ele tem também alguma coisa em Porto Rico e tal. Você já pensou um fundo imobiliário no Brasil presente em todos os estados? E ele nunca teve uma taxa de vacância maior que 4%. Exatamente esse gráfico que você está vendo na tela, que fica 99, 98, 97, 98, 99, é o nível de ocupação de todos os imóveis. Então assim, cara, passou crise, entrou crise, já tivemos várias crises no meio do caminho e o nível de ocupação nunca fica abaixo de 96%. Se você tivesse no Brasil um fundo com essa taxa de ocupação,
durante todos esses anos aí, eu tenho certeza que ele seria disparado o escolhido entre os investidores difíceis. Você viu ali algumas das empresas, né? E essas empresas, se você para pensar, o que é o Walmart? É uma espécie de varejo, né? Aquelas outras que a gente viu ali também são algo que os americanos chamam de retail. Só que não é qualquer tipo de varejo, né? As pessoas têm aquela impressão, pô, o varejo já era. Cara, você consegue imaginar um mundo sem o Walmart? Vai parar de comprar salada, carne, comida de modo geral, condimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza. Eu não consigo imaginar isso acontecendo, né? Algumas áreas das compras do dia a dia das pessoas não são tão impactadas pelo e-commerce. A gente tem CVS, Walgreens, redes de farmácia. Não é todo tipo de remédio que você pode comprar online. Aqueles que você tem que ir até o lugar, assinar aqui, assina lá, pega teu documento, isso, né? Os controlados, que é o grosso assim, daqueles remédios mais caros, é tudo controlado. Tem que ir até o local, né? A gente tem também as academias. Como é que você vai se exercitar numa academia através de uma plataforma online? Você tem que estar lá presente, né? Os aparelhos, a interação, as músicas, as pessoas, as aulas diferentes. Bom, você sabe. Então, esse tipo de varejo é o grosso deste REIT aqui. E são 6.410 imóveis, ok? Você já parou para pensar um fundo imobiliário com 6.400? Isso só no varejo, porque a gente tem o setor industrial, ele também tem aqui, ó, tá vendo? O imóvel da Caterpillar, 120 imóveis industriais, ele tem mais 43 imóveis de lajes corporativas, de offices, né? Escritórios. Ele também tem 15 fazendas, ele tem 15 propriedades de agricultura. E os dividendos? Cara, ele aumenta os seus dividendos a 93 trimestres consecutivos. Desde que ele foi listado na NYSE em 1994, ele já aumentou seus dividendos em 109 vezes, cara. Ó, aumentou aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, 109 vezes. Igual você está vendo na tela aí, tá? E o dividend yield atualizado dele é 4,5% ao ano, que acaba sendo bem maior que um título de renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos, que o dividend yield médio do índice S&P 500, do dividend yield do índice Dow Jones, só que nos Estados Unidos os rendimentos pagos aos investidores que não têm residência fiscal nos Estados Unidos, os investidores estrangeiros, que é o caso de 99,99% das pessoas que me assistem, são tributados em 30% da fonte. Então o que eu fiz? Fiz um quadro final comparativo já descontando o imposto de 30% que é retido na fonte. Então nós temos o Itaú, o Bradescão e o Realty Income. Todos eles pagam dividendos mensais aos seus investidores. O Itaú e o Bradesco estão com esse dividend yield que você está vendo na tela, a gente já conversou sobre isso, né? No momento o Itaú está pagando um pouquinho a mais, só que esses dois pagam dividendos mensais em reais. Se você quiser receber dividendos mensais em dólares, aí nós temos a opção do Realty Income, que é esse monstro que a gente acabou de ver junto, e se você descontar já o imposto de renda de 30% retido da fonte, dá 3,15% ao ano em dólares. Você lembra aquele convite que eu fiz para você agora há pouco? Ele está aqui embaixo ainda te esperando na lista VIP. A gente vai ver muito mais sobre ações, estruturação de carteira, controle de risco, para você montar realmente algo que seja sólido com foco na construção patrimonial no longo prazo, que é a estratégia que eu acredito e que eu pratico na Bolsa de Valores. O papo tá bom, o papo tá gostoso, mas nós chegamos ao final. Então a gente se vê no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima!